Olá, pessoal. Complementando a aula da Lei Orgânica Municipal de Mauá, então nós estávamos falando da parte da educação, nós vamos complementá-la hoje, né? E essa primeira parte aí, os artigos que falam da educação, que caem no concurso de Mauá. E agradecendo aí todo mundo que compartilhou, curtiu, realmente ontem já deu uma aumentada na audiência aí. Como eu falei, quanto mais pessoas assistindo, mais vídeos a gente vai gravando, tá? Então vamos lá direto aqui para a nossa lei orgânica. Paramos aqui no artigo 203, que vai falar sobre o Plano Municipal de Educação. Então, se você não viu a primeira parte, é só você entrar aí no... Vou deixar os links aí para você assistir a primeira parte, onde eu analiso os primeiros artigos. E aqui nós vamos falar do artigo 203, Plano Municipal de Educação é de responsabilidade do poder público municipal. Toda cidade deve ter um plano municipal de educação. Ele tem duração de 10 anos, embora aqui a lei não diga isso, mas ele tem duração de 10 anos, né? É decenal, e ele é responsabilidade do poder público municipal e será elaborado pelo Conselho Municipal de Educação. E aqui, gente, muita atenção, porque Mauá colocou aqui na lei a elaboração pelo Conselho. Na verdade, gente, o plano ele é discutido com toda a sociedade, mas na lei aqui ficou elaborado pelo Conselho Municipal de Educação. Então, muita atenção na hora de ter uma pergunta, porque a banca pode explorar isso. Porque normalmente, embora a lei não diga isso aqui, mas é isso que acontece na prática, ele é discutido por toda a sociedade, né? E o conselho acaba organizando essa discussão. E aqui ficou, a redação ficou assim, e será elaborado, né? Então, parece, né, que é só o conselho que vai fazer isso, mas está aqui na lei. Esse será elaborado pelo Conselho Municipal de Educação, que apresentará estudos sobre características sociais, econômicas, culturais e educacionais do município, acompanhados de identificação dos problemas relativos ao ensino e educação, bem como a eventual soluções a curto, médio e longo prazo. É exatamente isso que o plano faz, é um diagnóstico da educação da cidade e traz lá várias metas, né, a curto, médio e longo prazo, soluções, aponta problemas também. E isso como eu disse, é uma discussão feita com a sociedade, né, com vários setores aí, com ampla participação, e na verdade quem acaba organizando todo esse processo é o Conselho Municipal de Educação. É que com a redação será elaborada, a gente tem que ter cuidado com isso, para não cair em nenhuma pegadinha da prova. Artigo 204. Uma vez aprovado, o Plano Municipal de Educação poderá sofrer alterações por iniciativa do Poder Executivo. Gente, o Plano Municipal de Educação ele é uma lei, tá? Ele é elaborado, é votado na Câmara pelos vereadores, então ele vira lei. E aí ele pode sofrer alterações, ele tem revisões e tal. E isso quem pode fazer? O Poder Executivo. Ele pode ir lá mandar um projeto de lei alterando, né, algumas questões do Plano Municipal de Educação, desde que referendadas pelo Conselho Municipal de Educação, Cultura e Esportes e aprovadas pelo Poder Legislativo. Ou seja, o Executivo pode mandar? Pode, mas tem que ser referendado ali pelo Conselho Municipal de Educação e também, claro, se é uma lei, tem que ser aprovado pelo Poder Legislativo, tá? Pelos vereadores. Aqui uma questão, já coloquei aqui uma questão. De acordo com o artigo 203, desculpa aqui. De acordo com o artigo 203, o Plano Municipal de Educação será elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, pelo Legislativo da cidade, pelo Conselho Municipal de Educação. Tranquilo aqui, né? Por isso que eu fiz essa questão só para reforçar, né? Será elaborado pelo Conselho Municipal de Educação. Mas muito cuidado, né? Com isso, preste bem atenção aqui para não... Por isso que eu falo, às vezes a pessoa não lê, né, vai para a prova sem estudar
e pode cair que achando que é pela Secretaria Municipal de Educação, enfim. Mas não, é segundo o artigo 203, CME, o Conselho Municipal de Educação, gabarito letra D, questão tranquila, só para reforçar o que nós falamos. Artigo 205, o Conselho Municipal de Educação é o órgão consultivo, deliberativo e normativo. Então é importante, gente, essa informação aqui. Por que consultivo? Porque quando a administração, a Secretaria Municipal de Educação, ou a prefeitura, né, através do seu órgão, do prefeito, né, o gestor, vai fazer alguma mudança ali na educação, ele pode consultar o Conselho Municipal de Educação. Tem dúvida, precisa normatizar alguma questão, enfim. Deliberativo, né? Ele pode ali deliberar sobre questões do município na educação. E normativo, ele pode normatizar, por exemplo, uma lei que foi feita lá, mas não foi bem detalhada, né? Aí o conselho pode estabelecer as normas que vão definir como que a lei funciona, né? Muitas vezes o legislador faz a lei lá e a lei fica falta ali uma normatização, alguns aspectos, e normalmente o Conselho Municipal de Educação que faz isso. Veja, o Conselho Federal, né, também faz isso. Se você olhar aí, nós temos aí o Conselho Nacional, desculpa. O Conselho Nacional de Educação faz aí os pareceres, as resoluções, né, que vocês também estudam nos concursos aí. Resolução da educação infantil, da BNCC, do funcionamento do ensino com 9 anos, tudo isso foi feito pelo Conselho Nacional de Educação. É a normatização, né, das leis ali, a organização de como que vai ser implementado, ou mesmo discussões, né, dúvidas que às vezes a sociedade tem, e aí o Conselho Municipal se manifesta. Isso no âmbito nacional é muito presente, né? Vou dar um exemplo aqui. Na dúvida sobre a data de corte de matrícula, o Conselho Municipal ele se posiciona lá e coloca lá o que deve ser, tá? Então é consultivo, deliberativo e normativo do Sistema Municipal de Educação, vinculado tecnicamente ao gabinete da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Essa é outra informação importante. O Conselho Municipal ele é um órgão que está tecnicamente ligado na estrutura ali à Secretaria de Educação. Parágrafo 1. Os membros do Conselho mencionados no caput, que é esse aqui, o artigo 205, deste artigo, serão eleitos pelo voto direto e universal dentre seus pares, garantida a representação paritária dos poderes executivo e legislativo, de profissionais do ensino de todos os níveis, de pais de alunos, de entidades da sociedade civil, de conformidade com o estabelecido em lei. Veja, então, o Conselho ele reúne ali diversas pessoas e tem que ter uma representação paritária, ou seja, tem que ter lá presente de forma igual membros do executivo e do legislativo. E eles são eleitos pelo voto direto e universal dentre seus pares, ou seja, do poder executivo vai fazer lá a escolha, do poder legislativo também, os profissionais de ensino de todos os níveis também têm que estar representados lá, pais e alunos também têm que estar representados lá, e entidades da sociedade civil também têm que estar representados. Porque o Conselho Municipal de Educação tem que representar esse todo da sociedade, né? Seus diversos segmentos aí, como está mencionado aqui. Parágrafo 2. O exercício das funções de membro do Conselho Municipal de Educação não será remunerado. Gente, então, você foi eleito Conselho de Educação pela categoria dos pais, não tem remuneração, tá? Tem que participar das reuniões, tem coisas para fazer deliberação, normatização, mas você não é remunerado para isso, tá? Um trabalho de voluntariado mesmo, né? Mas será considerado de relevante interesse público na forma que a lei estabelecer. Tá? Então, por exemplo, um professor que foi eleito por conselho, ele tem direito, né, de ser liberado lá para
para participar da reunião, enfim, né? Tem todo esse trâmite aí, de acordo com cada município, estabelece aí as regras e normas, tá? Mas não é remunerado, é importante ter ciência disso. Artigo 206. O Conselho Municipal de Educação, mencionado no artigo anterior, terá as seguintes funções, além de outras que venham a ser estabelecidas em lei. Então, aqui vamos tratar no 206 dos incisos 1, 2, 3 e 4, da questão do que o Conselho faz, né? Aqui esmiuçando um pouco mais as funções do Conselho. 1. Apresentar diagnósticos, ou seja, o Conselho vai fazer todo esse levantamento aí da situação da educação, dos seus gargalos, dos seus problemas, né? Então faz um diagnóstico da rede ali, do que tem de bom também. Então, por exemplo, pode diagnosticar que tem ainda uma carência de vagas em educação infantil na questão da creche. Então, vai estar lá o diagnóstico, enfim, os problemas estruturais, os problemas da questão do plano de carreira, enfim, faz um diagnóstico geral da educação. Define prioridades para a elaboração do Plano Municipal de Educação, compatibilizando com as ações federal e estadual na área de educação e do ensino, para evitar duplicações e sobreposições, buscando economia e racionalização no uso dos recursos humanos, financeiros e físicos, tá? Então é óbvio, né? Aqui é a questão da eficiência na gestão. Se tem uma ação do governo federal e estadual que já cobre aquela situação, que já atende, no município pode colocar os seus recursos para outro campo, para ajudar em outros, para evitar o que ele está falando aqui, duplicação, né? O estado faz a mesma coisa, o município faz a mesma coisa, e acaba que os projetos são bem parecidos e há um desperdício de recursos ali, né? Poderia ser otimizado, poderia ser feita uma parceria, poderia, enfim, né? Então ele vai tentar aí fazer com que esse diagnóstico e essas prioridades sejam articuladas aí com os outros entes do Brasil, né, que é o governo federal, o governo estadual, para que haja aí essa racionalização e economia dos recursos humanos, financeiros e físicos. 2. Estabelecer as prioridades e critérios que venham a fundamentar a proposta orçamentária de ensino para a administração municipal. Então, todo ano, gente, né, as prefeituras elas têm que apresentar o orçamento, aquilo que vai ser gasto, como vai ser gasto, de forma que vai ser gasto. E aí, o Conselho Municipal ele vai colocar lá as prioridades e os critérios para a proposta orçamentária. A proposta orçamentária é construída todo ano, né, para você falar ali onde você vai gastar, com o que você vai gastar, como você vai gastar, e o Conselho pode aí também dar a sua contribuição para isso. 3. Compatibilizar as ações educacionais com ações ou programas de outras áreas, como saúde, assistência pública, promoção social, de modo não a sobrecarregar a escola com tarefas assistenciais. Então essa articulação, né, gente? A gente sabe, o aluno é um ser humano e ele tem lá as suas diversas complexidades, às vezes a família enfrenta graves problemas na área da saúde, ou o próprio aluno, às vezes a família precisa aí, de assistência social, porque vive numa situação muito carente, ou sofre algum tipo de violência, né? Então, é preciso que essas ações do poder público estejam aí articuladas para atender a escola, para poder ajudar no desenvolvimento do aluno de modo integral. E aí o Conselho tem um papel importante nessa ponte, né? Porque você tem o Conselho de Saúde, você tem o Conselho de Assistência Social, você tem o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e esses conselhos podem ali conversar, articular ações em conjunto para poder melhorar a situação das crianças, dos adolescentes, dos jovens e das famílias. 4. Propor ou analisar as propostas de ampliação da rede física, ampliação e adequação dos prédios escolares existentes, bem como de outros equipamentos físicos a serem utilizados para fins educacionais. Então, também aqui, o papel do Conselho vai
vai ampliar, vai construir uma escola, por que vai construir naquele bairro? Será que é melhor naquele bairro ou no outro bairro? Qual a necessidade, né? Precisa adequar aquele prédio, acessibilidade, enfim. Todo esse levantamento para que as ações sejam realizadas da melhor forma possível. 7. Coloquei aqui uma questão um pouquinho complicada. Vamos ver se vocês conseguem pegar o detalhe aqui. De acordo com o artigo 206, são funções do Conselho Municipal de Educação: a. Apresentar diagnósticos, reclamações e denúncias e definir prioridades para a elaboração do Plano Municipal de Educação, compatibilizando com as ações federais, estadual na área de educação e de ensino para evitar duplicações e sobreposições, buscando economia e racionalização do uso dos recursos humanos e físicos, financeiros e físicos. Gente, olha como é sutil isso aqui. Tem na lei, no artigo 203, reclamações e denúncias? Não tem. Se você olhar, não tem. Apresentar diagnóstico e definir prioridades. Então, não tem. Não tem reclamações e denúncias. Então, o item A, ele está errado. É muito sutil. Por quê, gente? Porque, no fundo, o papel do conselho também é fazer reclamação e denúncia. Se ele chegar a ele reclamações e denúncias e ele também souber, ele tem que fazer. Mas não está isso aqui descrito no artigo 206. Então, não é a A, porque é de acordo com o artigo 206. Tá? Presta muita atenção nisso, porque a pergunta é de acordo... Ah, mas é papel do conselho também. Também é, mas não está aqui no artigo 206. Tá? Então, cuidado. B. Estabelecer as prioridades, definir onde e como serão investidos os recursos da educação e critérios que venham a fundamentar a proposta orçamentária de ensino para a administração municipal. É do Conselho definir onde e como serão investidos? Tá isso na lei, no artigo 206? Não. Olha aqui, ó. Estabelecer as prioridades e critérios. Ó, acrescentou aqui uma frase, definir onde e como serão investidos os recursos. Não tem isso. Então, também não é a B. C. Compatibilizar ações educacionais com as ações ou programas de outras áreas, como saúde, assistência pública, promoção social, de modo a não sobrecarregar a escola com tarefas assistenciais. Parece que está igualzinho à lei, igualzinho está no artigo 206. D. Propor, analisar e definir as propostas de ampliação da rede física, ampliação e adequação dos prédios escolares existentes, bem como de outros equipamentos físicos a serem analisados para fins educacionais. Está escrito a palavra definir, olha aqui, vamos ver lá. Propor, analisar as propostas, não tem definir, ó. Não tem definir. Então não é a D, realmente o gabarito é letra C. Percebe? Muito sutil essa questão. O que o examinador, aqui no caso fui eu que elaborei a questão, fez? Eu apenas modifiquei, e eles fazem muito isso, modifiquei alguns trechos, né? E fiz um de acordo. E coloquei aqui informações que, apesar de uma pessoa que não leu a lei, e ela vai para a prova, ela vai falar, não, realmente, o conselho tem que fazer reclamação e denúncia, mas não é o que está no artigo 206. Então, precisa ter muita atenção, por isso que eu falo, não é só assistir a videoaula, você precisa assistir a videoaula e ler a lei, né? A fazer as suas anotações, fazer as suas grifar na lei, anotar, fazer mapa mental do jeito que você gosta de estudar. Mas é importante, porque eu chamo atenção para essas modificações que podem ser feitas. E aí você pode errar uma questão, né, por detalhe, tá? Então, sempre é importante ler para você ter em mente. Essa é uma questão difícil, elaborei aqui uma questão difícil porque ela muda poucas palavras e o sentido não tem nenhum sentido absurdo, né? Não tem nenhuma coisa assim que você fala, não, isso é absurdo. Não, são todas coerentes com os papéis do conselho. Só que acrescentaram palavras aqui, né? Colocaram palavras a mais aí na legislação. Então é tranquilo também. Vamos ver aqui o item 5. Acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária do município.
zelando pelo disposto no artigo 212 da Constituição Federal, bem como avaliando do ponto de vista contábil e educacional o uso efetivo dos recursos municipais na expansão e do desenvolvimento do ensino. Então, gente, o que acontece? É função do Conselho fiscalizar e acompanhar a execução orçamentária do município. Por quê? Todo município tem que gastar pelo menos 25% do seu orçamento na educação. E não pode gastar qualquer coisa, viu, gente? Existem regras. Você não pode gastar aí com qualquer compra. Arrumou a calçada da escola, do lado de fora da escola. Pode usar dinheiro da educação? Não. Né? Calçada não está dentro do prédio, gera uma série de problemas. Coleta de lixo, vou incluir lá, coleta de lixo da escola na verba da educação. Pode. Também é muito, né? Os tribunais não têm aceitado muito essas justificativas. E cabe ao Conselho fiscalizar ali se realmente a verba está sendo investida na educação. Aí é direto na educação, aquele que tem impacto direto no aluno, tá? Por exemplo, a calçada da escola é importante, mas aí é uma parte dos serviços municipais, né, de manutenção, né? Vai usar a verba da educação para arrumar calçada, que isso é estranho. 6. Avaliar periodicamente o desempenho dos estabelecimentos de sua jurisdição, dando publicidade dos resultados. Então, também aqui o Conselho Municipal tem que fazer esse papel aí de publicidade, que é um dos itens aí da questão da administração pública, dos princípios da administração pública importante. Artigo 207. Anualmente, o poder público aplicará no mínimo 25% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino nos termos definidos na Constituição Federal. Artigo 212, artigo que foi modificado recentemente aí, né? Tem o 212A que fala do Fundeb. Mas continua os 25%, gente. Então o município tem que gastar 25%. Já falei isso aqui nessa aula. E não pode ser com qualquer coisa, tá? Tem que ser 25% investidos na educação, diretamente na educação. Parágrafo 1. O emprego dos recursos públicos destinados à educação, quer estejam consignados no orçamento municipal, quer sejam provenientes de contribuições da União do Estado, de convênios com outros municípios ou de outras fontes, far-se-á de acordo com o plano municipal que atenda as diretrizes do Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal de Educação é uma lei, então tem que seguir, né? Tem que procurar fazer o que está na lei, o que está ali colocado como meta, como plano a ser atingido, né? Então tem que seguir isso aí. Gente, e só um detalhe aqui, ó, quando eu falo dos 25%, exemplo, uniforme escolar pode entrar nesses 25%? Não pode, tá? Mas o uniforme escolar é direto para o aluno, mas ele não entra como gasto da educação. Os tribunais de contas não aceitam, né? Pelo menos o São Paulo não aceita de jeito nenhum que o uniforme seja incluído como gasto nos 25% da educação. Então, quando a prefeitura compra uniforme, ela compra além disso, né? Ela tem que gastar não dentro desses 25, mas além desses 25 aí para poder garantir o uniforme escolar, que não entra como gasto da educação. Não pode ser usado essas verbas da educação aqui. Pode ser usado outras verbas do município sem nenhum problema, mas essa da educação aí não pode comprar uniforme escolar, tá? Parágrafo 2. Caberá ao Conselho Municipal de Educação, no âmbito de suas atribuições, exercer a fiscalização das determinações constantes desse artigo. É o Conselho que tem esse papel aí de ficar ali de olho no que acontece na educação. Parágrafo 3. A eventual assistência financeira do Poder Público Municipal às instituições de ensino filantrópicas, comunitárias ou confessionais, conforme definidas em lei, não poderá incidir sobre a aplicação mínima prevista nesse artigo,
aqui a parte financeira que eu falei para vocês, que nem tudo pode entrar nos 25%, e aqui o parágrafo 3 está reforçando aqui que esse apoio às entidades filantrópicas, comunitárias ou profissionais não pode entrar nessa aplicação mínima dos 25%. Artigo 208. O poder público municipal deverá assegurar condições de acesso e permanência dos educandos ao sistema municipal de educação através de programas suplementares. Cuidado, que as bancas adoram trocar essa palavra, né? Então preste atenção, é suplementar, de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Guarda isso, gente. Ó. Não está falando aqui de uniforme, tá vendo? Está falando de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Cuidado, que as bancas também gostam de trocar para assistência social, e não é. E atenção na palavra suplementares, tá? As bancas adoram trocar essa palavra. E aqui também assistência social. Então presta atenção. Às vezes também coloca um material uniforme escolar aqui também. Então preste atenção, que não é isso. É programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Parágrafo único. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Então, muita atenção, ó. Pode o dinheiro da educação bancar a ação da saúde? Não pode, né? Não pode. Tá aqui, ó. E aí vem de outras fontes orçamentárias, né? Não pode, tá? Então, muito cuidado com isso. Por quê? Porque também o programa de alimentação também tem uma verba específica para isso, tá? Então, o governo federal repassa uma verba, o governo estadual repassa uma verba e o município acaba complementando, porque é uma verba muito pequenininha, né? Nós estamos falando de centavos por aluno aí. Não lembro exatamente se é 50 centavos, 75 centavos, mas enfim, não dá para comprar um pão direito, né? Mas aí o município acaba complementando essa verba, tá? Artigo 209. Só informando, né? Inclusive, existe uma polêmica aí que fala assim, professor pode comer a merenda da escola? Alguns municípios resolvem isso como? O município banca uma parte da verba de alimentação, então ele coloca os professores ali, os funcionários, nessa parte que ele banca, porque aí ele pode sustentar isso sem nenhum problema. Agora, a verba do governo federal e do estadual não pode, tá? Mas é difícil separar, mas como boa parte do recurso vem do município, é tranquilo isso, né? Então, alguns municípios já resolveram essa questão dessa maneira, porque são eles que bancam a maior parte do custo da alimentação dos alunos, porque a ajuda tanto do governo federal quanto do estado é bem menor. Artigo 209. O município publicará até 30 dias após o encerramento de cada trimestre informações completas sobre receitas arrecadadas e transferências de recursos destinados à educação nesse período e discriminadas por modalidade de ensino. Então, gente, a cada trimestre o município tem que publicar ali o que arrecadou, né, de onde veio o dinheiro, como é que está. É uma espécie de... E o Conselho Municipal acaba também assinando esse documento. A prestação de contas trimestral, né, sobre as verbas recebidas e a cada 30 dias após o encerramento de cada trimestre. Presta atenção nesses números, porque as bancas gostam de cobrar isso. 30 dias, acabou o trimestre, o município tem 30 dias para publicar, né, essas informações discriminadas por modalidade de ensino. Quanto para o ensino fundamental, quanto para a educação infantil e assim por diante. Artigo 210. Parcela dos recursos públicos destinados à educação deverá ser utilizada em programas integrados de aperfeiçoamento e atualização para os educadores em exercício no ensino público municipal. Então, aqui falando da
de você trabalhar a questão da formação dos professores de forma permanente, certo? Artigo 211 aqui é facultado ao município, ou seja, não é obrigatório. O município pode ir lá e fazer se quiser, ou se não quiser também não fazer. Firmar convênios, inciso 1, de intercâmbio e cooperação financeira com entidades públicas, privadas e assistenciais para a prestação de orientação e assistência na criação e manutenção de projetos que visem o desenvolvimento educacional previstos no Plano Municipal de Educação, o famoso PME. Então, é facultado, não é obrigatório, cuidado, né? Que é facultado aqui no sentido que o município pode. Quer firmar convênio? Firma. Se não quiser, não tem problema nenhum. 2. Promover, mediante incentivos especiais ou concessão de prêmios e bolsas, atividades e estudos de interesse local, de natureza científica ou socioeconômica. Também é facultativo aos municípios. E artigo 212. É proibido, aqui ó, é vedada a cessão de uso de próprios municipais e repasse de verbas para o funcionamento estabelecidos de ensino privado de qualquer natureza. Gente, artigo 212, é claro. Eu tenho uma faculdade e quero instalar lá em Mauá e tem um prédio da prefeitura. A prefeitura pode ceder esse prédio para eu instalar minha faculdade privada, ganhar dinheiro lá? Não pode, está aqui vedado no artigo 212. Mas tem prefeitura que faz. Tem prefeitura que faz, mas a lei orgânica de Mauá, no seu artigo 212, ela proíbe. Tá? A não ser que alguém vá lá e altere a lei, né, faça ali um dispositivo que coloque lá que a universidade, a faculdade é tantas bolsas, o município pode ceder, enfim, tá? Mas no artigo 212 não é permitido, é proibido, tá? O cara quer instalar uma escola lá maravilhosa, né, vai dar bolsa para 100 crianças, pode? Não, porque está proibido aqui, é vedado a cessão de uso próprios municipais. Artigo 213. Todas as ações e procedimentos ligados à educação e ao magistério público municipal previstos nesse capítulo na legislação municipal de ensino ficam sujeitos às normas gerais contidas na Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação. Então, ou seja, aqui o artigo 213, que encerra, né, ele está falando que todos os procedimentos e ações eles têm que seguir a nossa lei, a nossa legislação educacional. Então, LDB, Lei de Diretrizes e Bases, Constituição, enfim, todas as leis que organizam o nosso sistema educacional, certo? Tranquilo isso? Tranquilo, a gente encerra. Então, muito tranquilo aqui, já encerramos a parte da lei orgânica que fala sobre educação, que cai aí no seu concurso de Mauá. Então, se você, aquilo que eu falei, quanto mais gente tiver assistindo o canal, mais vídeos a gente vai colocando no ar, né? Vocês sabem que esse é um projeto voluntário e, claro, que para ele se manter, a gente tem a monetização do canal, que são esses comerciais, né? Muita gente às vezes não gosta, mas se você tem, por exemplo, o YouTube Premium, é assinante, existem aí testes que você fica 2 meses, 3 meses sem pagar, você não tem os comerciais, tá? E isso também não, para nós que somos produtores de conteúdo digital, isso não impacta em nada, porque também a gente acaba tendo lá a nossa medição pelo YouTube Premium, tá? Então, colabore, divulgue, porque isso gera aí mais conteúdo gratuito e a gente sabe que hoje muita gente tem algumas dificuldades para pagar cursos e para comprar, né, material, videoaulas, porque às vezes existe muita gente boa fazendo aí e às vezes o preço é também bem razoável e às vezes a pessoa não tem recurso. E quando eu montei esse canal foi nesse intuito de incentivar e apoiar essas pessoas e outros também que procuram aí conteúdo gratuito. Tá bom, gente? Obrigado e até uma próxima.